Número 124. Nós estamos aqui para juntos nos alegrarmos e celebrarmos ao nosso Rei, amém? Glória a Deus, amém. Vamos dedicar esse tempo, esse momento ao Senhor, sabendo que para Deus nós precisamos fazer o melhor possível, amém, meu irmão? Então você que está nos acompanhando aí da sua casa também, separe esse momento aí para você celebrar o Senhor em nome de Jesus. Nós que estamos aqui na igreja, tente se esvaziar de todos os problemas, de todas as dificuldades, que isso tenha ficado lá fora, meu irmão, e que nós nessa noite venhamos apresentar a Deus o nosso perfeito louvor, a nossa perfeita adoração em nome de Jesus, amém? Salmo de número 124 diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torre. Águas impetuosas teriam passado sobre as nossas almas. Bendito o Senhor que nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-nos a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Irmãos, este salmo começa com um texto dizendo assim: se não fosse o Senhor, resumindo tudo, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor, nós não teríamos vitória. Se não fosse o Senhor, nós não seríamos abençoados. Se não fosse o Senhor, nós não teríamos a oportunidade de celebrar Ele nessa noite. Talvez esteja difícil, talvez esteja complicado, mas se não fosse o Senhor, meu irmão, o que seria de nós? Amém? Lembre disso. Nós estamos aqui porque o Senhor permitiu isso. Você está vivo porque o Senhor permitiu isso, em nome de Jesus. Levante suas mãos ao Senhor, vamos orar. Deus, nós queremos colocar diante do Senhor nesta hora as nossas vidas, ó Pai, na Tua presença, o nosso coração, a nossa mente, o nosso pensamento. Nós dedicamos, ó Pai, ao Senhor nesta hora e pedimos a Deus que a Tua graça, que o Teu amor mais uma vez seja abundante sobre a vida dos Teus servos que aqui estão, sobre a vida daqueles que estão nos acompanhando de casa. Deus, que em tudo o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja engrandecido, que em tudo, ó Pai, o Seu nome seja glorificado aqui neste lugar, Deus. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa canção aqui nessa noite. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, e que tudo, Deus, que acontecer aqui neste lugar, seja para a honra, seja para a glória do Teu santo, glorioso e poderoso nome, Senhor. Eu oro, Deus, pelo louvor. Usa, Deus, os Teus servos aqui nessa noite. Fala, Senhor, conosco através do louvor. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Que nós possamos sair por estas portas renovados, transformados e fortalecidos pelo Teu poder. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, meu irmão, porque Ele é digno. Vamos
se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Sempre se abalam
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meu irmão? Levante suas mãos ao Senhor. Vamos orar nesse momento, amém? Tenho certeza que você tem alguma causa, algum problema, alguma dificuldade a apresentar ao Senhor. Essa é a oportunidade que você tem para poder fazer isso em nome de Jesus. Coloque essa enfermidade aí nas mãos do Senhor. Coloque esta porta que precisa ser aberta diante do Pai, meu irmão, e Ele vai abrir em nome de Jesus. Deus, nós rendemos graças ao Senhor nessa noite, Pai. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio, pela oportunidade de poder cantar, de poder cultuar, de poder celebrar ao Senhor aqui neste lugar, Deus. Obrigado, Deus, pelas nossas vidas diante do Teu altar. Obrigado, Deus, porque sei que mesmo em meio a tantas lutas, mesmo em meio a tantas adversidades, o Senhor tem cuidado dos Teus servos, o Senhor tem cuidado dos Teus. Nós, ó Pai, somos gratos ao Senhor pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, pela Tua ação, pelo manifestar da Tua glória, Pai, no nosso meio. Nós te somos gratos, ó Deus, porque sabemos que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Aleluia! Santo é o Teu nome, digno é o Senhor de honra, digno é o Senhor de glória, digno é o Senhor de toda adoração. Nós rendemos graças ao Senhor nessa noite, Pai. Apresentamos ao Senhor também, Deus, cada problema, cada adversidade, cada dificuldade que está sendo apresentada ao Senhor agora. Que o Senhor, Deus, esteja ouvindo a oração dos Teus servos. A Tua palavra nos ensina em Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscais e achareis. Nós estamos aqui nessa noite, Deus, buscando, pedindo, ó Pai, ao Senhor, sermos, ó Deus, daquilo que só o Senhor pode fazer em nossas vidas, ó Deus. Visita, Pai, a vida de cada um dos Teus servos nesta hora, em nome de Jesus. Abre, Senhor, a porta que precisa ser aberta. Abre, Senhor, a porta de emprego. Abre, Senhor, a porta, Deus, que o Teu servo, que os Teus servos têm orado, têm clamado ao Senhor nessa noite. Cura, Senhor, cura, Pai, de toda sorte de enfermidades. Arranca, Pai, de nós aquilo que não te agrada, aquilo que não é reto segundo os Seus olhos, e faça ser em nossas vidas o Teu querer, o Teu poder, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, pelos irmãos que aqui estão. Eu oro, Senhor, por esses que estão orando juntamente conosco em suas casas. Que seja, Pai, o Teu Espírito Santo a estar nos visitando, Deus, nesta hora. Enche-nos, ó Deus, da Tua glória. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem com a Tua unção sobre esta igreja. Vem com a Tua manifestação sobre este lugar. Enche-nos, ó Deus, nesta hora. Enche-nos, ó Pai, nesta noite. Toca-nos, ó Deus, com a Tua unção. Toca-nos, ó Pai, com o Teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor, meu irmão. Aleluia. Enquanto nós vamos cantar ao Senhor mais uma canção, se nessa noite você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, é a oportunidade que você tem para sair do seu lugar e apresentar o seu Deus. Amém? A palavra do Senhor nos ensina em Malaquias 3, a partir do versículo de número 8, né? O 10 diz assim: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do Senhor, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Meu irmão, seja fiel ao Senhor, com a plena certeza e confiança de que quem cuida de você é Ele. Amém? Mesmo em meio à crise, mesmo em meio a tanta dificuldade, Deus não te abandona. É Ele que vai continuar cuidando, provendo, prosperando sobre a sua vida, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos ao Senhor mais uma canção, fique à vontade para apresentar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta nessa noite.
Deus, nós queremos consagrar ao Senhor nesse momento o nosso dízimo, a nossa oferta ao Senhor. Dedicamos, ó Pai, diante do Teu altar e pedimos que seja o Senhor a continuar cuidando dos Teus servos, que seja o Senhor a continuar cuidando desta igreja, que o Teu nome continue sendo exaltado e glorificado aqui neste lugar, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar, meu irmão, em nome de Jesus. Dê um sorriso aí para essa pessoa que está perto de você. Amém? Diga para ela que bom te ver aqui hoje. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meu irmão? Amém. Você está feliz com o Senhor? Glória a Deus. Quero lembrar os irmãos que amanhã nós temos oração aqui na igreja, às 19 horas, né, com os irmãos Júlio e Lázaro. E se você pode, venha participar da oração. Mais do que nunca é tempo de clamarmos ao Senhor, de buscarmos a Deus, em nome de Jesus. Amém? Terça-feira nós estamos tendo o nosso culto de estudo bíblico, ainda de forma remota, né? Ainda por transmissão online, às 19 horas. Não deixe de acompanhar, de compartilhar também o nosso estudo bíblico. Tenho certeza que Deus tem algo aí a acrescentar em nossas vidas, em nome de Jesus. E na quinta-feira temos o nosso culto da vitória. É o culto que nós oramos por você, né? Que nós buscamos aí um propósito com Deus. Venha na quinta-feira fazer um propósito de oração com o Senhor. A gente sabe o quanto que essa pandemia tem prejudicado a gente de forma geral, né? Até na igreja mesmo. E às vezes a gente prefere ficar em casa, mas venha celebrar o Senhor, venha cultuar o Senhor também na quinta-feira, em nome de Jesus. E no domingo, às 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração, que é esse que nós estamos aqui. E a minha palavra para você é, se você puder, venha à igreja, porque a gente não sabe até quando, com o crescente número de casos aí, a gente não sabe se o decreto da cidade pode mudar hoje, amanhã, pode fechar a igreja novamente, né? Em cidades como Bom Despacho, por exemplo, a igreja está fechada há mais de 70 dias, né? Então a gente aqui tem esse privilégio de poder estar abrindo, e você tem a oportunidade de poder estar aqui. Alguns irmãos continuam acompanhando de casa, porque são do grupo de risco. Então, se você pode, não falte, venha à igreja, venha participar, venha celebrar o Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar orando, irmãos, para que isso passe rápido, acabe rápido e a nossa vida volte ao normal, né? Em nome de Jesus. Se coloque de pé, abra sua Bíblia comigo, livro de Juízes, capítulo de número 16. Nós vamos estar lendo o versículo de número 17. Juízes 16, versículo de número 17. Juízes 16, versículo de número 17. Amém? Juízes está no início da Bíblia ainda, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. É o 7º livro da Bíblia, né? Juízes, capítulo de número 16, nós vamos estar lendo o versículo de número 17. Diz assim: Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: Nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser raspado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Pai, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações, e eu oro, Deus, para que por intermédio dela o teu Santo Espírito possa falar conosco mais uma vez, Deus, que esta palavra venha nos alertar com relação ao nosso pecado, que essa palavra venha nos consolar diante das nossas adversidades, que esta palavra venha nos ensinar a sermos servos melhores do Senhor nessa noite,
Em nome de Jesus, Deus, eu oro para que a unção do Teu Espírito Santo nos visite aqui neste lugar, que não sejam palavras minhas, mas que seja o Teu Santo Espírito a falar aos nossos corações, que mais uma vez o Teu nome seja exaltado, glorificado e santificado aqui neste lugar, Deus. Enche-nos com o som do Teu Espírito Santo, para que a palavra, Deus, de minha boca, seja de fato as falas do Senhor ao nosso coração, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Glória a Deus. Esse texto de Juízes está mencionado no capítulo de número 16, onde conta-se a história de Sansão, um dos juízes em Israel e um dos mais famosos juízes em Israel. Um homem que em Hebreus capítulo 11, versículo de número 32, está listado na galeria dos heróis da fé. Algumas pessoas questionam o fato do nome de Sansão estar na galeria dos heróis da fé, porque, entre aspas, aparentemente ele teria cometido um suicídio, no momento em que ele estava preso, no momento em que ele estava sendo humilhado pelos filisteus. Ele pede ao Senhor a força mais uma vez e Deus o concede, e ali ele derruba aquelas duas torres que sustentavam toda aquela casa, onde haviam mais de 3.000 príncipes filisteus, reunidos ali festejando, e aí todos morrem, inclusive Sansão. Mas isso na verdade não foi um suicídio. Se você já leu, se você já pensou que talvez Sansão tenha se suicidado, aquilo não é um ato de suicídio, aquilo é um ato de sacrifício. Ele, desde o ventre de sua mãe, foi chamado para um propósito que era destruir o exército inimigo, e ele faz isso oferecendo a sua vida naquele dia onde todos são derrotados. Então, Sansão merece sim estar listado entre a galeria dos heróis da fé. Foi um homem que desde o ventre de sua mãe foi consagrado e dedicado ao Senhor. Quando os pais de Sansão ficaram sabendo de sua chegada, desde então o dedicaram a Deus. Sansão é um dos poucos homens da Bíblia que nasceu sabendo qual era o seu propósito, Além de Sansão, eu consigo trazer à minha memória aqui Cristo e mais nenhum outro, que nasceu sabendo assim: meu ministério é esse, e eu vim realizar esse ministério e farei o que for preciso para realizar esse ministério. Sansão, como você já deve ter ouvido diversas vezes, e nós sempre contamos isso também em classes infantis, era ou foi o homem mais forte que houve na terra. Ele, quando cheio do Espírito Santo, matou um exército de 1.000 homens com uma queixada de jumento. Ele, cheio do Espírito Santo, arrancou as portas da cidade, arrancou o beiral das portas da cidade e jogou no alto de um monte. Ele, quando cheio do Espírito Santo, derrotou um leão, derrotou o urso. Ele, cheio do Espírito Santo, tinha uma força que é incomum em toda a história bíblica. Um verdadeiro herói para aqueles dias. Israel não tinha exército. Israel não tinha homens capazes de ir para a guerra devido ao exército ter sido aniquilado em guerras anteriores. E aí, no período de Sansão, eles contavam apenas com Sansão. Quando o inimigo se levantava, o povo gritava por Sansão. Ele foi juiz em Israel, ele governou politicamente Israel durante um período de 20 anos. E dentre esses 20 anos, em quase todas as batalhas, ele foi sozinho e venceu. Um dos homens mais fortes, ou o homem mais forte, biblicamente falando, que já pisou na terra. Um homem que tinha tudo, ou que teve tudo para ter um ministério extremamente abençoado por Deus. Ele, quando ainda no ventre de sua mãe, consagrado e dedicado ao Senhor, quando nasce, passa pela sua adolescência, pela sua juventude, ele tem a consciência daquilo que Deus o havia escolhido e chamado para fazer. Tem consciência de tudo.
ele tem noção do tamanho da responsabilidade que está sobre os seus ombros. Para Sansão, eu até diria que se estivéssemos no lugar dele, deveríamos considerar as coisas um pouco mais fáceis, porque ele sabia qual que era o propósito, ele sabia o porquê que ele estava ali, ele sabia o porquê daquela força. Assim, meu irmão, como nós hoje muitas vezes já sabemos do propósito de Deus sobre nossas vidas, hoje nós não caminhamos mais no escuro, nós sabemos o que Deus espera de cada um de nós. Você já sabe o que o Senhor espera de você. E entre tantas coisas que Deus pode esperar de você ao longo de sua jornada cristã, tem uma que todos nós sabemos que Deus espera de nós, que é o nosso serviço a Ele, a nossa vida com Ele. Muitos cristãos estão perdidos por aí, porque não sabem aquilo que Deus espera deles. E a primeira coisa que Deus espera de nós é que nós venhamos o servir de todo o nosso coração. Deus espera que você o sirva. Eu não sei te falar se Deus espera que você cante na obra dele. Eu não sei te falar se Deus espera que você pregue na obra dele, se você vai tocar algum instrumento na obra dele. Eu não sei se Deus vai esperar que você seja um pastor ou você seja uma missionária. Eu não sei te falar se Deus vai fazer de você uma professora de criança, ou Deus vai te levar para dar aula em seminário. Eu não sei o que Deus espera de você a nível ministerial, serviço na obra de Deus. Mas eu sei que Deus espera de todos nós, em primeiro lugar, que nós o sirvamos. Aprenda isso, meu irmão. Deus espera que você o sirva de todo o seu coração. E nós sabemos que o servir a Deus não é algo fácil de fazer, porque a luta é constante, a renúncia é constante. O mundo é glamouroso, o mundo é atrativo, o mundo nos oferece coisas que satisfazem a nossa carne. E aí nós sabemos o quão difícil é servir a Deus. Mas desde o dia que você aceitou a Cristo, desde o dia que o Senhor escreveu o seu nome no livro da vida, você precisa caminhar com esse pensamento, com essa consciência, que é de que você foi chamado para servir a Deus. Ele te tirou do laço do passarinheiro, como nós lemos aqui no início desse culto. Ele nos livrou do pecado. Ele nos salvou. Muitos de nós aqui talvez fomos tirados do alcoolismo, do mundo das drogas, da destruição da nossa família no futuro. Muitos de nós aqui, irmãos, fomos tirados da perdição, das garras do diabo, da idolatria, da macumbaria, da feitiçaria. O Senhor nos chamou, nos separou, escreveu o nosso nome no livro da vida. Eu não posso andar por aí perdido, não sabendo o que Deus espera de mim. Deus espera que eu seja um servo fiel a Ele. Amém? Diga comigo assim: eu sou um servo fiel a Deus. É isso que nós precisamos ser, servos fiéis. Durante o nosso dia nós precisamos orar, nós precisamos cantar, nós precisamos dar bons testemunhos, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Vez por outra precisamos jejuar, vez por outra precisamos estar na igreja, porque somos servos do Senhor. A princípio, em primeiro lugar, foi para isso que Ele nos separou. Talvez você estaria agora escornado num poste, bêbado, precisando de alguém para te levar para casa, mas o Senhor te salvou disso e fez de você uma pessoa 100 vezes melhor, te colocando na presença dEle. Talvez você já estaria morto. Eu imagino que se não fosse Cristo na minha vida, eu já teria morrido. Mas o Senhor me fez estar aqui. O Senhor me deu uma família. O Senhor me deu vida. O Senhor permitiu que eu continuasse, para que eu sirva, para que em primeiro lugar eu sirva. E é claro que esse
o propósito a qual Ele nos separou. Não dá, irmãos, para caminhar perdido por aí, sem saber o que Deus espera de cada um de nós. É claro que isso tem condições, há condições. Se eu sirvo a Deus, hoje no tempo da graça, daqui a pouco a gente volta para a história de Sansão. Se eu sirvo a Deus, hoje no tempo da graça, eu vou precisar orar. Eu vou precisar buscar o Senhor, buscar a face de Deus. Eu vou precisar ter vida diante do altar do Senhor. Eu vou precisar dar bom testemunho. Existem condições. Para Sansão também existiam condições. Ele era um nazireu de Deus. O que era o voto do narizeado, né? Nazireado. Agora eu falei certo. O que era o nazireado de Deus no Antigo Testamento? Era um voto que a pessoa fazia para se consagrar e dedicar a Deus. Lembrando que o Sansão aqui, né, está vivendo um período conturbado dentro da história de Israel, onde as pessoas, no momento em que ele nasce, ali, as pessoas não queriam saber do Senhor. Elas não estavam buscando a Deus, elas estavam afastadas de Deus. Eles tinham perdido uma guerra, tinham se distanciado do Senhor, e aí Deus manda Sansão para livrar o povo de tudo isso. E aí, quando os pais de Sansão descobrem que Sansão iria nascer, quando a mãe de Sansão está grávida, ela resolve colocar o filho nesse voto de nazireu. O que era o nazireu? Era um voto de consagração total a Deus. A pessoa que assumia esse voto, ela fazia um compromisso de nunca beber bebida forte, de não passar navalha na sua cabeça, nem na barba e nem no cabelo, né, durante a vida inteira, e também de não poder se casar com mulheres que não fossem judias. Esse era o voto do nazireado, né? Alguns até entendem, se abre parêntese, que Jesus, né, o Senhor, tinha mesmo cabelo grande, barba grande, porque Jesus era nazireu de Deus. Foi consagrado ao Senhor também dentro desse voto. Então, quando as pessoas viam um judeu barbudo e cabeludo, eles sabiam que aquele lá era nazireu de Deus, era consagrado do Senhor. Esse voto, esse tipo de compromisso, atraía sobre a vida daquela pessoa mais, vamos dizer assim, mais unção de Deus, mais capacitação do Senhor. Nós aprendemos muito com o voto de nazireu, apesar de hoje ele não precisar mais ser praticado. Mas quando eu me consagro, quando eu me dedico ao Senhor, a lei espiritual ela não mudou. Quando eu vivo uma vida de dedicação a Deus, é claro que eu vou ter uma unção a mais. Isso me ensina, enquanto cristão, como que eu preciso me dedicar mais ao Senhor. Se você quer mais unção de Deus sobre a sua vida, você vai precisar se consagrar a Deus. Por isso que eu já disse aqui para vários irmãos também, que é claro que a gente não pode sair por aí fazendo voto de tolo, né? Como Jefté fez, por exemplo. Não, mas quando eu faço um voto a Deus, Ele recebe. Se uma pessoa fala para o Senhor, se uma mulher fala para o Senhor que não vai mais cortar o cabelo, talvez você pense assim, ela não precisa. A Bíblia não fala que ela tem que fazer isso, mas se ela fizer isso para Deus, é claro que Deus vai abençoar ela mais. Se alguém fala assim, se uma mulher fala assim, olha, eu para Deus não vou usar calça, mas vou usar só saia. A Bíblia não diz que a mulher deve usar só saia, que a mulher não pode usar calça. A Bíblia não fala isso. Isso foi doutrina inventada por igrejas pentecostais no século passado, que hoje isso já nem existe mais. A Bíblia não diz que tem que ser assim. Mas se uma mulher faz isso, é claro que aquilo vai agradar o coração de Deus, porque é visto como um sacrifício. Se um homem fala assim, olha, eu não uso bermuda mais, ou eu não vou assistir televisão mais, ou eu não vou mexer no celular mais, né? Se a pessoa faz isso, é claro que Deus vai receber como um sacrifício. Né? Não quer dizer que quem faz
te encher mais. É claro que as coisas vão acontecer mais na sua vida. E isso aconteceu com Sansão. O segredo da força do Sansão estava na visitação do Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus o visitava, ele era forte. E aí é importante lembrar que a força de Sansão, ela só era incomum nos momentos em que ele estava cheio do Espírito Santo. Ele não era forte o tempo todo. Ele lá, o pai dele precisava trocar o pneu da carroça, ele não ia lá e segurava a carroça com a mão, o pai dele trocar o pneu, não. Ele só era forte quando o Espírito Santo visitava, a fim de livrar Israel da mão dos filisteus. O segredo da força de Sansão estava na visitação do Espírito Santo. E a visitação do Espírito Santo estava condicionada a um voto, chamado de Nazireu. Ou seja, quando nós entendemos que temos um propósito de servir ao Senhor, nós precisamos compreender que esse servir a Deus sempre estará condicionado a alguma coisa. A nossa vida em santidade, a nossa vida de oração, o nosso compromisso, a nossa fidelidade com Deus. Tem muita gente por aí querendo ser abençoada, sem se encaixar dentro dessas condições. Não, meu irmão. Deus tem bênção para aquele que entendeu que foi chamado para servi-lo. É para esse que Deus tem bênção. É na vida deste que o Senhor faz toda a diferença. E aí o Sansão, ele vai sujar um pouquinho da sua história, né? Porque ele começa a desobedecer as condições do voto de Nazireu, que posteriormente, ou que até aquele momento, vamos dizer assim, atraíam a visitação do Espírito Santo sobre a vida dele. A primeira coisa que Sansão vai fazer é tocar em cadáver. O voto de nazireado também dizia que ele não poderia tocar em cadáver. Ele vai lá, mata o leão, põe um colmena na cabeça, dá uma colmeia lá na cabeça do leão, volta, faz brincadeira com aquilo. Enquanto ele descumpriu um gesto, um ato do nazireado, nada aconteceu com ele. Nada aconteceu com ele. A segunda coisa que ele vai fazer é se relacionar com mulheres do inimigo, que não eram judias. Quando ele faz isso, mesmo assim, nada acontecia com ele. Sansão conhece mulheres filistias, e quando os pais dele ficam sabendo, o pai dele fala assim: olha, tem tanta mulher bonita, formosa, você poderia se casar com qualquer mulher em Israel, e você está indo buscar fora. Mas algo parece que entrou na cabeça de Sansão, e ele não queria as mulheres da sua terra, ele queria as que serviam a deuses estranhos. No início desse capítulo que nós lemos, Sansão procura prostitutas. E enquanto ele ainda fez isso, ele mesmo assim continuou forte. Mas uma coisa importante eu começar a perceber aqui: ele começou a quebrar os princípios aos poucos. Quando nós perdemos a unção de Deus, isso não acontece porque nós fizemos uma coisa errada. Quando nós perdemos a unção de Deus, isso acontece porque a gente vem fazendo várias coisas erradas. Muitas vezes você comete aquele pecadinho e nada de ruim te acontece. E você ora e Deus responde a sua oração: mas eu fiz aquilo ali. Mas aquilo ali eu fiz errado, parece que Deus nem viu, não preciso nem pedir perdão. Embora Sansão tinha consciência daquilo que Deus chamou ele para ser, ele começou a quebrar princípios. Meu irmão, cuidado com aquilo que você tem feito, que talvez você considera pequeno, que talvez ainda não retirou de você a presença de Deus. Cuidado com aquilo que é pequeno, que talvez você não dá importância alguma, porque isso é apenas o início de uma
presença de Deus em nossas vidas. Até que chegou o último, né? Chegou o derradeiro, a derradeira condição para que Sansão perdesse a visitação do Espírito Santo de Deus. Com tanto cabelo, o texto bíblico diz, um homem a vida inteira sem cortar o cabelo, imagina. Ele fez 7 tranças, né? E aí era um homem barbudo que tinha 7 tranças na cabeça. Ninguém pediu para ele fazer 7 tranças, acho que porque um monte de trança lá deu 7. Mas não tinha nada a avisar, tem que ser 7. E Sansão conhece uma mulher chamada Dalila. E essa mulher chamada Dalila encanta o coração de Sansão. E ela era do exército inimigo. E alguns homens, sabendo que Sansão estava apaixonado por essa mulher, procura ela. E fala para ela assim: olha, cada um de nós te daremos 1.100 moedas de prata, se você descobrir qual é o segredo da força de Sansão. E aí, interessada no dinheiro, essa mulher corre a Sansão e pergunta para ele: o que te faz forte? Aí ele começa a brincar com a situação. Ele diz assim: olha, se você me amarrar com uma corda feita com a corda fresca que acabou de ser feita, quando o exército inimigo se levantar contra mim, eu serei um homem normal. E aí essa mulher arma toda uma cena e arruma a corda que nunca foi usada, fresquinha, amarra Sansão. E aí alguém grita assim: Sansão, o exército inimigo vem contra você. E aí o texto diz que como um filho, né, ele desata todas aquelas cordas e parte em direção aos inimigos e os derrota. E depois vem falar com Dalila: o que você fez? Você está querendo me matar? E ela: não, você que não me ama, porque você não conta para mim qual é o seu segredo. Irmão, sabe qual é uma das principais comparações que nós podemos fazer com a Dalila aqui? Dalila muitas vezes aqui é a nossa fraqueza. Eu não estou dizendo para você que a sua Dalila necessariamente será uma mulher bonita ou um homem bonito. A Dalila que representava a fraqueza de Sansão. Ele era fraco nessa área, como essa mulher propriamente dita. Embora tenha se relacionado com várias mulheres até esse texto, essa é a única que encanta o seu coração. Essa é a única que o faz apaixonar por ela, se tornando a sua fraqueza. Quando eu entendo o propósito de servir a Deus, eu preciso tomar cuidado com as minhas fraquezas. A minha fraqueza se chama Dalila. Cuidado com a sua Dalila. Cuidado com o seu ponto fraco. Se servimos a Deus, isso quer dizer que não podemos, não devemos brincar com aquilo que nos faz pecar. Sansão começou a brincar com essa mulher, a dar para ela pistas de que realmente algo detinha a sua força, de que algo o capacitava, a ponto de fazer perder a unção de Deus sobre a sua vida. Cuidado com as suas fraquezas. Talvez a sua fraqueza é o dinheiro, talvez a sua fraqueza é o mundo, talvez a sua fraqueza seja o sexo, talvez a sua fraqueza seja a mentira, a hipocrisia, a falsidade, a sua língua. Cuidado! A fraqueza de Sansão se chamava Dalila, mas e a minha fraqueza, como ela se chama? Com Dalila eu aprendo a reconhecer aonde sou fraco. E Deus, enquanto nós o servimos, Ele espera também que reconheçamos onde somos fracos. Paulo conseguiu isso. Paulo, orando ao Senhor, disse: Senhor, eu tenho um espinho na carne. Paulo, orando aos hebreus, disse: quando sou fraco é que sou forte. Paulo soube reconhecer por diversas vezes que
haviam nele fraquezas. E Deus espera isso de nós também. Não adianta pensar que somos super-homens, que venceremos o pecado de forma fácil, que podemos brincar com as coisas de Deus, porque não podemos. Cuidado com a sua fraqueza. Se a sua fraqueza é bebida alcoólica, por que você senta numa mesa onde todos estão bebendo? Se a sua fraqueza é o cigarro, por que você está perto de quem fuma? Se a sua fraqueza é o dinheiro, por que você não entrega para outra pessoa administrar? Pelo menos no casamento precisa ser assim, né? Em alguns momentos, não são todos os casamentos, claro, mas tem casamento onde um administra dinheiro melhor do que o outro. Aí você vai deixar o dinheiro na mão do que não sabe administrar? Vai dar errado. Vai dar errado. Qual é a nossa fraqueza, irmãos? O maior problema de Sansão aqui, sabe qual foi? Ele não reconheceu a sua fraqueza. Você já sabe no que a história terminou. E sabe por que ela termina do jeito que ela terminou? Porque o homem não reconheceu qual era a sua fraqueza. Nós precisamos seguir o exemplo de Jó, que entre as características mencionadas pelo próprio Deus a Satanás, disse assim, que se desvia do mal. Homem reto, justo, temente a mim, que se desvia do mal. Abre mão das suas fraquezas. Não brinque com o pecado. Não leve o pecado para dentro de sua casa achando que você é forte, porque você não é. Aí Sansão vai dar para essa mulher a segunda dica, vai falar para ela assim, não, você me amarrou com corda fresca, mas se você me amarrar com uma corda com 7 nós que nunca foi usada para trabalho, aí com essa sim eu posso ser morto. A Dalila vai lá e faz a mesma coisa. Alguém grita, Sansão, o inimigo veio. Ele se levanta, arrebenta os nós e parte contra o inimigo. Aí a mulher apela, né? Ela vira para ele e fala assim, você está falando que me ama, você não me ama coisa nenhuma. Se você ler o texto bíblico, você vai ver que é típico, né? Desses tipos de mulheres iguais a Davi. Você não me ama coisa nenhuma, você não me fala qual é a verdade. O texto diz que Sansão abriu o coração para ela. O texto que nós lemos diz assim, versículo 17, descobriu-lhe todo o coração e lhe disse. Houve um determinado momento que diante da sua fraqueza ele não pôde fazer absolutamente nada, e ele abriu o coração. Agora eu preciso que você entenda uma coisa, ele não ficou fraco só por conta de Dalila. Ele ficou fraco porque ele veio quebrando princípios e só faltava um. Só faltava raspar a cabeça para que o nazireado fosse interrompido e a presença de Deus se ausentasse dele. Rapar a cabeça era a gota d'água no copo cheio. Não foi porque só rapou a cabeça, foi porque veio descumprindo, veio destruindo um relacionamento construído em cima de propósitos. Quando eu começo a quebrar a minha aliança com Deus aos poucos, talvez muitas coisas não acontecem a princípio, mas no final, quando o último propósito foi interrompido, eu estou perdido. Tanto é assim que depois a reconstrução é o caminho inverso do que ele fez para perder. Quando
Sansão entrega para Dalila de todo o seu coração. Onde estava a sua força? Ela faz ele dormir no seu colo. Ela corta as 7 tranças, chama o exército inimigo, e estes vêm e pegam Sansão fraco. Eu imagino o desespero desse homem. Talvez ele começou a orar e falou: Senhor, me dá sua força, e nada aconteceu. Talvez ele começou a chorar desesperado, a querer dar murro naqueles homens, mas ele era um normal. O último princípio de santidade acabara de ser quebrado. E aí eles arrancam os olhos de Sansão. E aí eles prendem Sansão e colocam Sansão para ajudar a tocar um moinho. E escarnecem de Sansão, fazem chacotas de Sansão, humilham Sansão, porque é isso que o pecado faz com a gente. O pecado, irmãos, ele não apenas nos distancia da presença do Senhor, mas o pecado também ele faz com que nós venhamos ser humilhados. O pecado nos humilha, ele não só nos enfraquece. O pecado nos faz perder a batalha diante do nosso maior inimigo. Por isso que eu tenho que resistir ao pecado. Por isso que eu preciso lutar contra isso. Por isso que eu preciso vencer isso a qualquer custo. Porque senão eu fico cego. O pecado nos deixa cegos. Quantas pessoas estão perdidas nesse momento? Não conseguem retornar aos caminhos do Senhor, porque estão cegos. O pecado cegou. O pecado faz a pessoa acreditar naquilo que a Bíblia não disse. O pecado faz a pessoa desacreditar naquilo que o Espírito Santo um dia já confirmou para ela. Sabia disso? Tem um monte de gente por aí perdido, sem igreja. Sabe por quê? Ele vivia no pecado. E aí o pecado conseguiu fazer ele ficar cego. Não deixe o pecado fazer você ficar cego. Luta contra isso, meu irmão. Não se entregue à sua fraqueza. É tempo, mais do que nunca, de redobrarmos aí o nosso compromisso com Deus. Nesses últimos dias, Deus tem nos chamado para renovar nossa aliança e o nosso compromisso com Ele. Talvez, irmãos, estejamos humilhados, talvez estejamos perdidos, talvez estejamos fracos como Sansão, sabemos muito bem onde erramos. O problema é que nós não assumimos isso. Todos nós sabemos onde nós erramos no nosso casamento, todos nós sabemos onde erramos na criação dos nossos filhos, todos nós sabemos onde erramos quando não sentimos nada da presença de Deus em nossas vidas. Nós sabemos. Lá no fundo do seu coração, o Espírito Santo sempre te mostra. Na hora que você fala assim: Deus, por quê? É por causa disso. O nosso grande problema é porque nós não assumimos e nos deixamos levar pelas nossas fraquezas. O tempo é de recobrarmos o nosso compromisso. Vivemos um tempo onde Cristo está às portas. Vivemos um tempo onde não vimos tantos sinais quanto agora da volta de Jesus. E sabe o que Ele espera de nós, em segundo lugar, e em primeiro que nós o sirvamos? É que nós venhamos recobrar o nosso compromisso com Ele. Deus está te chamando, Deus está me chamando para melhorarmos o nosso compromisso com Ele, para servir a Ele para valer mesmo, para dobrar o nosso joelho no chão e acreditar que Ele vai ouvir a nossa voz. Deus está nos chamando, irmãos, para recobrarmos aí o nosso compromisso, a nossa aliança. Para recobrarmos aí o nosso compromisso, a nossa aliança. Ele está nos chamando para isso.
O Senhor, mais do que nunca, espera de cada um de nós que esse compromisso venha a ser refeito, como aconteceu com Sansão, que quando se viu na oportunidade certa, pediu para que alguém o levasse até onde estavam as duas colunas que sustentavam aquela casa, e tendo seu cabelo grande, a sua barba grande novamente, orou a Deus e disse: Pai, só mais uma vez, para que eu cumpra o propósito a qual eu nasci, só mais uma vez, me fortalece, me dá força, me enche do teu Espírito Santo. E aí a presença de Deus envolveu e capacitou ele com força mais uma vez, sabe por quê? O compromisso foi recobrado. Deus nos quer de volta, irmãos. Deus tem saudade de nós. Deus sente falta da nossa oração. Deus sente falta do nosso clamor. Nós queremos a bênção de Deus, mas muitas vezes não queremos o compromisso. Pois Deus manda te falar nessa noite, Ele quer o teu compromisso, Ele quer a tua aliança, Ele quer você para Ele de novo, Ele nos quer diante do altar dEle novamente. O Senhor não nos quer de forma hipócrita, o Senhor não nos quer de forma falsa, o Senhor não nos quer da boca para fora, o Senhor nos quer com aliança, com compromisso diante dEle. Em nome de Jesus, para que na hora que Ele voltar, Ele nos encontre bem, na sua presença, servindo a Ele de verdade. Ainda bem que o Sansão recobrou a sua aliança e o seu compromisso com Deus. Ainda bem que ele fez isso, porque só por isso ele está lá na galeria dos heróis da fé. Se ele não tivesse feito aquela última oração, o nome dele não estaria em Hebreus 11:32. Isso me faz lembrar de que, se eu não retomar o compromisso com Deus, o meu nome não vai estar no livro da vida. O meu nome está lá mediante ao momento em que eu oro e falo para Ele assim: me fortalece de novo, me traz de volta, me renova as forças, me restaura na Tua presença, me chama para perto de Ti. Deus nos quer perto dEle, irmãos. Deus nos quer aliançados com Ele. Deus nos quer compromissados com a Sua palavra. Deus nos quer entendidos de que fomos chamados e escolhidos para servi-lo, independente do tempo, da circunstância ou da situação, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar. Eu quero convidar você aí nesse momento, aqui na igreja, você que está nos acompanhando em sua casa. Vamos orar nesse momento ao Senhor. Clame ao Senhor nesta hora, meu irmão. Fala para o Senhor aí, me traz de volta, me fortalece de novo. Reconhece diante do Senhor a sua falha. Reconhece diante do Senhor a sua fraqueza, meu irmão. E fala para Ele: Deus, me traz de volta, me coloca de volta na Tua presença, em nome de Jesus. Deus, eu nos apresento ante a Tua presença, Pai, agora. Eu coloco, Deus, diante do Senhor a vida desses irmãos que aqui estão na igreja, desses que nos acompanham em suas casas. Em nome de Jesus, que a Tua misericórdia, que a Tua graça, que o Teu amor seja abundante, Deus, sobre a vida de cada um. Teu Espírito Santo nos ajude, Deus, a identificar a nossa falha, a nossa fraqueza. Que Teu Espírito Santo, Deus, nos ajude a vencer as nossas limitações na Tua presença. E que o Teu nome, mais uma vez, seja exaltado e glorificado em nossas vidas. Nós oramos ao Senhor. Nos traz de volta, Deus. Nos chama de volta para a Tua presença. Só mais uma vez, nos dá a força do Teu Espírito Santo, para que nós venhamos vencer o exército inimigo, e na Tua presença, Pai, sermos cheios da Tua glória, da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade sobre nossas vidas, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, Senhor, Senhor, aleluia.
ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui na tua casa. Eu agradeço ao Senhor, Deus, pela vida dos irmãos que nos acompanharam de suas casas. Que o Senhor esteja abençoando a vida, a casa, a família de cada um. Abençoa, Deus, irmãos que aqui estão na tua presença. O Senhor sabe, Deus, qual é a necessidade, qual é a dificuldade de cada um. E nós oramos para que seja, Pai, o Senhor, a tua unção a capacitar, a usar, a fortalecer cada um na tua presença, Pai. Eu profetizo uma semana de vitória, eu profetizo uma semana abençoada sobre a vida da tua igreja, que em tudo, Deus, nós venhamos ver o teu amor sobre nossas vidas dia após dia, em nome de Jesus. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o rosto dele e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Diga ao irmão que está do seu lado aí, graça e paz, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.